De Repente Mãe, com Luana Borba. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso De Repente Mãe na Rua. E no episódio de hoje, nós vamos visitar 3 mulheres que já estiveram com a gente em temporadas anteriores. Nossa primeira entrevistada de hoje participou do 5º episódio da primeira temporada. Vamos deixar até aqui o link para que você possa assistir o episódio completo, porque na época ela conversou com a gente sobre gravidez depois dos 40 anos. A nossa entrevistada foi a jornalista Mariana Rocha, que chegou a contar um pouco dos desafios de engravidar depois dos 40, porque ela descobriu que estava com baixa ovulação e também que teria que tratar uma endometriose. Tudo dá medo nessa hora, porque a pressão ainda aumenta sobre a gente. De tipo assim, eu quero ser mãe e eu tenho certeza que com esse tratamento vai dar certo. E se não desse? Olha a frustração. Mas a gravidez veio e na época que a gente conversou com a Mari, ainda na primeira temporada, ela estava aguardando ansiosamente a chegada do José, que agora já está com 6 meses e a gente veio saber como é que está a rotina dessa mamãe. Olá, Mari! Seja bem-vinda! Que bom poder ver você! Igualmente. É uma delícia, né? Quando a gente consegue acompanhar uma história completa. Eu tô muito feliz, porque quando a gente se viu da última vez, estava com um barrigão Enorme, né, Lu? Eu não sei como você conseguiu subir as escadas do estúdio. Menina, foi bem devagarzinho, eu confesso, mas Foi consegui. bem devagar. E agora a gente tá aqui conhecendo o José. Oi, gente! É muito sorridente você, meu amor. Sua tia, seja bem-vinda! É como você esperava? É como eu esperava, é muito mais. Olha isso, gente! Aqui pode tudo, pode tudo. É o meu presente de Deus. É uma Lu. realização, né? Eu confesso que no dia que eu dei à luz, eu tava com muito medo na hora. Mas quando eu vi aquele rostinho, parece que Nossa, tudo se Eu tava transformou. ansiosa para ver o rosto dele, ansiosa. Aí quando eu vi, assim, quando ele tocou em mim pela primeira vez, meu Deus, foi uma sensação que eu nunca vou esquecer na vida, ele beijando o meu rosto e meu eu querendo agarrar ele. E a primeira mamada? Nossa, a primeira mamada doeu um pouquinho. Aqui a gente fala da maternidade real, né? Porque a gente romantiza Olha, muito a amamentação. Não, Mas tem gente, seus eu passei percalços, né? 1,5 semana, quase 2 semanas, mordendo a fralda, assim, pra não Nossa. gritar de dor. Mas aí depois eu consegui e aí tudo certo. José mamando exclusivamente até os 6 meses. Agora, você falou que foi exclusiva até os 6 meses porque vai voltar A trabalhar. Exatamente. Vamos fazer um resgate aqui antes? Com o porque coração na eu mão. preciso mostrar para você que não acompanhou a primeira temporada, que quando eu conversei com a Mari, ela disse assim, muito segura. Eu precisei dar uma parada agora na minha profissão, porque eu tinha que desacelerar e acho que só vou voltar quando ele tiver uns 2 anos. Roda aí, vamos ver o que ela falou. Eu faço televisão, eu trabalho em televisão há 22 anos, né? Então, assim, e é a paixão da minha vida, pretendo voltar, né? Depois que eu tiver o José, e depois que ele tiver maiorzinho, com 1, 2 anos. Mas nesse momento, Lu, eu tomei essa decisão morrendo de amor pela minha profissão, mas morrendo muito mais de amor pelo meu filho. Bom, José tá com 6 meses, bem Eu antes tenho do que voltar. planejado e já vai voltar ao trabalho. Eu tenho que voltar, né? A gente tem que voltar para pagar as contas, né, Lu? Não tem jeito. E assim, eu tô com o coração na mão, né? Mas eu preciso seguir a vida, né? Mas como é que fica essa divisão para você? Porque eu me lembro muito que você falava, quando a gente conversou na primeira vez, que se dedicou sempre muito ao seu trabalho. Sim. E agora é o momento de olhar para a família. Como é que você está Sim. equalizando isso? Porque assim, a gente nunca vai deixar de cuidar dos filhos, mas Nunca. para caber tudo dentro da tua cabeça e do coração. É muito complicado, né? Tipo, o José é o ouro da minha vida, né? O amor da minha vida, assim. Por mim, eu ficaria, de fato, até 2 anos de idade sem trabalhar, só cuidando dele, mas infelizmente não dá. E graças a Deus ele tem uma pessoa maravilhosa para cuidar dele, que é a Dalva, E a Dá tá com você desde quando? desde que ele nasceu. Ah, isso é tão bom que dá uma Desde segurança, que ele- né? É muito difícil encontrar babá. Assim, eu procurei com muitas amigas minhas, ninguém indicava e tudo. E a Dalva foi um presente de Deus na minha vida. Olha, dizem que quando nasce uma mãe, não nasce uma culpa, nascem várias culpas. E eu acho que talvez essa seja uma das primeiras. É. Ter que deixar para voltar ao trabalho. Você Exato. já conseguiu ficar longe dele Não, nesse período? não, Sair eu sem fiquei, ele? não.
de jeito nenhum. São 6 meses. Eu fiquei sem sair de casa com ele 4 meses, mais ou menos. Nossa. Enclausurada, 3, 4 meses. Agora, vamos lá. Você vai voltar a trabalhar, Sim. ele vai entrar em introdução alimentar. Sim. Como é que você está preparada para viver isso um pouco à distância? Menina, com muita oração, viu? Pedindo a Deus para me dar força. É como eu te falei, né? Eu tenho a Dalva aqui, que vai cuidar dele, que eu super confio, né? Meu anjo da guarda, assim, com meu filho. Então, eu acho que vou ficar mais tranquila por ser ela, sabe? E Dalva, que responsa, viu? E o meu marido trabalha no home office, também me deixa mais tranquila, que dá uma forcinha com a Dalva, né? A Dalva não fica com a sobrecarga só. Ele é super participativo, né? Muito, ele é o meu apoio, assim, sempre, sabe? Que Se não incrível. fosse ele, eu não conseguiria. Mas você tinha dito pra gente lá na primeira entrevista que ele não entraria na sala de cirurgia na hora do parto, que seria a Dani. Ele entrou? Ele entrou, Lu. Vamos Ele fazer o seguinte, vamos falar agora do parto. Temos registros. Vamos ver o que foi que a Mari falou, de como seria. Primeiro que ela tinha uma grande preocupação com relação ao parto e à chegada do José. Vamos ouvir. Todos os dias eu aplico uma medicação injetável na minha barriga, todos os dias, por risco de trombose. E eu preciso, antes do parto, ficar 12 horas sem tomar essa medicação, porque há risco de hemorragia se eu tiver tomado essa medicação até o parto, Então, né? precisa planejar, né? E agora, recentemente, vou falar aqui em primeira mão, na minha última ultrassom, a fetóloga falou pra gente que sem preocupação, mas que a placenta está pertinho do pescoço dele e que pode ser que ele não vire para ter normal e que a cesariana hoje seria mais tranquilo. Bom, então já havia ali um plano de ser cesárea. Sim. Conta então pra gente do começo. Deu sinal, mas foi cesárea? Como é que foi? Menina, estava marcado para o dia 27 de setembro. Quando foi dia 21 de setembro, 3h30 da manhã, minha bolsa estourou. E aí, eu levantei para ir ao banheiro, né? Cheguei e tal, levantei, falei, gente, não pode e tal. Aí, conversei com a minha médica, mandei um WhatsApp às 3h30 da manhã. E falei, ela estava lá, aposta? Sim, ela estava aposta. Que incrível isso. A gente teve com uma equipe particular. Legal. Né? Então, elas ficam apostas 24 horas. Nossa, isso é muito muito importante a falar. importante. Porque a gente conversou já com algumas mães que É um acabam investimento recorrendo alto, viu? à rede pública. Mas vale a e assim, pena. vai com o médico que tiver ali no plantão. E isso, às vezes, não dá essa sensação de segurança. Mas, como você falou, é um investimento conseguir uma equipe particular. É um investimento alto, mas que a gente decidiu fazer, né? E graças a Deus, 3h30 da manhã, mandei um WhatsApp para ela e ela falou assim, manda foto do líquido. Mandei. Aí ela falou, a bolsa estourou. Fica tranquila que eu tô indo com a equipe para o hospital, toma um banho e vai para a maternidade. Aí eu falei, amor, a bolsa estourou. Mas com essa tranquilidade? Porque eu não tava sentindo dor. Eu não tava sentindo nada, gente. Eu sempre tive pavor de sentir qualquer dor. Eu não senti nada, Lu, nada. Graças a Deus, nenhuma cólica, nada. Aí me tira uma dúvida, porque assim, quando a gente vê em filme, a bolsa estourou, corre que tem que correr para o hospital naquela hora. Não. É real ou dá para fazer com calma? Não, dá para fazer com calma. Eu tomei um banho, enquanto isso ele estava avisando as avós. Às 6h35, estava com esse garotão aqui, ó. Nossa, foi muito rápido. Porque quando eu cheguei, demorou alguns segundos, minha médica chegou, a equipe chegou e elas mesmas arrumaram a sala de cirurgia. Mas aí o pai entrou. Menina, a minha isso. médica, ela é uma psicóloga, eu não sei o que ela fez, ela hipnotizou o pai e ele entrou. E ela falou pra ele, ela falou, você quer ter outro filho? Aí ele, provavelmente não. Ela falou, esse é o momento mais importante da sua vida. Você nunca mais vai passar por isso. Quando eu vi, já era o Alfredo tirando a roupa, indo pra lá pra colocar a roupa do hospital.
E aí ele ficou o tempo inteiro do meu lado, segurando a minha mão. E a Dani Branches que ia tirar as fotos? Menina, a Dani, ela, assim, eu não tive coragem de ligar pra ela de madrugada, né? Eu falei, gente, eu não vou acordar a Dani, né? Que não é Daniela fácil. Branches, para você que está acompanhando a gente, uma jornalista incrível, super amiga da Mari, tinha dito, Sim. eu vou fazer as fotos do seu parto. E aí, já que a fotógrafa oficial não foi, o pai conseguiu tirar foto ou você não A tem registro? enfermeira, tem um registro, a enfermeira da minha equipe tirou as fotos. Gente, que coisa linda é a gente poder ver, acompanhar essa história, ver que tudo que você planejou, que você tanto pediu a Deus, que aconteceu do jeito que você imaginava. Muito melhor. E é isso, às vezes a gente faz os planos, mas ele tem planos melhores, mais completos pra gente. Muito mais. E eu tô muito feliz de poder estar aqui hoje contando essa tua história, Mari. Eu tô Obrigada muito feliz. por receber a nossa equipe. Eu que agradeço. Olha aqui meu milagrinho, gente. Lindo! Agora a titia tá tentando seduzir pra levá-lo. porque Mamãe lá em não vai casa deixar. Tem tudo, lá em casa tem tudo. Eu levo você. Vamos dar uma voltinha pra conhecer a Maria Cibele só pra Vini? passear. Vamos lá, meu amor. Ai, que delícia. Adorei conhecer você, príncipe. Obrigada, tia. Olha esse sorriso, meu Deus. Eu vou levar você, eu vou levar. Obrigada, Mari. Obrigada. Eu que agradeço, José agradece. Tá aqui o meu milagre, Lu, para mostrar para todo mundo que você que desistiu de ser mãe, não desiste não. Porque eu fui mãe aos 44 anos de idade, não podendo engravidar, tendo endometriose, passando por muita dificuldade. Tá aqui, ó. Que lindo! Amei, 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 amei. O De Repente Mãe na Rua traz para você hoje informações importantíssimas sobre um dilema de quase todos os lares, como manter os filhos longe das telas. No episódio de número 12 da primeira temporada, nós conversamos com uma mãe que mudou totalmente a vida quando se tornou mãe para entender como poderia fazer uma rotina de comportamentos saudáveis para os filhos, inclusive substituindo o uso de telas por outras atividades. E aí você inclusive pode olhar aqui, assistir nesse link que a gente vai deixar na tela, todo esse primeiro episódio, porque ela trouxe muitas dicas incríveis, trouxe roteiros, trouxe sugestão de brincadeiras que você pode fazer na sua casa, montando com objetos que com certeza você tem aí na sua casa agora. Mas a gente queria ver como é que funciona isso na prática. Eu consegui colocar algumas coisas para valer na minha casa, mas eu confesso que eu fiquei impressionada ao chegar na casa da Carla Belchior. Carla, tô encantada porque assim, toda a tua casa ela é preparada para esse processo de educação diferenciada que você proporciona para os seus filhos, né? É uma adaptação constante que você faz para cada fase que eles vão passando? Sim, é. Vou dar um exemplo. Faz 1 ano e meio que meu esposo ele pediu para eu dar um voto de confiança para o Davi e soltar mais as rédeas, né? E ele assumiu um pouco mais a educação dele sem que eu estivesse ali monitorando a atividade. E depois, agora que ele entrou no 8º ano, nós sentimos que ele teve um baque em algumas matérias. Então, aí o que acontece? Uma atividade que eu já tinha liberado para ele, a gente, esse mês, voltou e disse, não, agora a gente vai revisar algumas coisas juntos novamente. Nós vamos voltar e revisar algumas questões juntos. Então, assim, sempre há uma mudança conforme as etapas vão acontecendo, as fases, né? A Sara está numa nova fase, então sempre é uma adaptação, porque a criança ela nunca é a mesma sempre, né? É verdade, há uma montanha-russa em alguns momentos, inclusive, porque a gente se surpreende. E aí, claro que a gente escolheu esse cantinho da casa da Carla, porque tem muitos livros e você estuda muito sobre isso. Quando eu falei para você de casa que a Carla mudou a vida dela para focar nesse processo de conhecimento diferenciado sobre a educação dos filhos, você está concluindo agora uma especialização sobre isso, né? Sim. Focado em tela. Em psicopedagogia na escola. E a minha tese é sobre telas, sobre alfabetização mediática, como é que a gente pode implementar na prática. Isso inclui uma mãe que passa o dia em casa e uma mãe que trabalha. Porque uma mãe que trabalha fora, porque em casa também se trabalha muito. Então, assim, é muito fácil alguém falar assim, sim, mas você passa o dia em casa.
E eu que não passo o dia em casa, como é que eu posso fazer isso? Então, assim, é uma dor que alcança muitas mães. Essa dor é uma dor de muitas mães. Eu estou em casa, mas eu não paro. Então, a babá do meu filho é a tela. E aí, o que a gente faz? A gente julga essa mãe, ou a gente sugere, ou nós vamos sugerir para essa mãe saídas. Porque cobrança tem em todo lugar. Cobrança e julgamento parece que vem no combo da maternidade. Ela né? mesmo se cobra, ela mesmo se julga a todo momento, eu mesma. Você só culpar uma mãe e dizer, olha, tela, ai, você deixa seu filho nas telas. Eu não acredito, porque eu não deixo. Ai, sério? Então, assim, a proposta dessa tese, a proposta dos estudos que eu tenho feito é exatamente sobre isso. Não é o julgar. Todo mundo já sabe que excesso de telas é prejudicial. Mas e agora? O que eu faço com essa informação? Eu já tenho os dados, eu já tenho o conhecimento, eu já tenho o entendimento que isso é prejudicial. E qual é a sabedoria? Como é que eu vou aplicar isso na real? É isso que faz a diferença, né? É essa a aplicabilidade mesmo. E eu acho incrível porque a gente sempre lembra isso aqui no De Repente Mãe. Esse é um espaço para falarmos da maternidade real, sem julgamentos, então a gente aqui não tá para apontar o dedo para ninguém. E esse é o ponto. Como é que a gente ajuda de fato você, mãe que está nos assistindo, você vó, você tia, você pai, porque é para a família toda esse ensinamento. E por isso a gente veio na casa da Carla. Você me leva no quarto das crianças? Levo. Porque, inclusive, vamos rodar aí um trechinho da entrevista que a Carla deu pra gente no ano passado, em que ela fala sobre essa rotina que é muito clara para que todo mundo em casa saiba exatamente o que fazer e na hora em que vai fazer. Nós temos uma rotina, não é de agora. A minha filha de 5 anos, ela tem uma rotina que fica lá no guarda-roupa dela. O Davi tem. E essa rotina, ela é semanalmente, eu não renovo, tá ali. Tem horário para tudo. Tem horário de ver telas, tem horário de... Então eles veem telas. Eles veem telas. Só que é controlado. Controlado. Melhor do que a gente falar é a gente mostrar na prática, né, Carla? Vamos lá Sim, ver como é que é vamos. essa rotina, que você colocou, na verdade, várias rotinas em várias partes da casa, né? Aqui começa o controle de meditação, que são os princípios e os valores que a gente trabalha diariamente, que são baseados na palavra, né, na Bíblia. Então tem o meu esposo, eu, Davi, a Sara. Aí terminou a semana, paga de novo, zera e assim mais. Olha como é bom ter uma plastificadora. E aqui, com licença, Sara, eu já vi que também tem um quadro que você também estuda com ela em casa, não é só fazer tarefa da isso. escola. Tem uns textos que eu passo para ela e tem outros que já são da escola, que ela já começou esse ano a estudar. E ela está aprimorando a parte da caligrafia. E aqui agora ela está fazendo tarefa de casa. Essa daqui é a meditação dela. Já porque tá aqui a rotina da Sara. Tá a meditação. Com todos os horários, os dias da semana, para ela entender o que tem que fazer. Aí daqui a pouco ela vai poder brincar, ó. E o brincar, ela gosta do Lego. Aí a gente sempre disponibiliza Lego. Que legal. Agora, a gente está vendo aqui a rotina da Sara. Vamos no quarto do lado, que, aliás, para mim, é o grande momento dessa conversa. Porque manter uma criança longe das telas é um desafio. Imagina um adolescente. E a gente está no quarto do Davi, está concentradíssimo aqui, porque ele está estudando as músicas. Agora, olha aqui a rotina do Davi. Davi, vou até sentar aqui na tua cama um pouquinho. Olha aqui, a gente tem toda a rotina. O que é isso? Isso é a leitura bíblica dele. Então já tem mais atividades do que a Sara. Ela tem também, ela lê. Dentro da meditação, ela lê um capítulo, ele já lê 3. Então, ele começou pelo Novo Testamento, aí concluiu, agora ele está no Antigo. Mas aí, Carla, uma coisa me chamou a atenção. Quando a gente chega no quarto de Davi, o que a gente encontra? Uma grande tela. Não estou entendendo, me explica como é que funciona essa tela. Tem tela ou não tem tela nessa educação? Essa televisão, ela não pega internet, não tem TV a cabo, ela é exclusiva para o videogame. E o videogame não está conectado. Ele só vai ser conectado quando for a hora de ver videogame. Também é controlada a duração do tempo da brincadeira no videogame. Tem o tempo, porque conta como tela. Celular, tablet, televisão, videogame, tudo é tela. Tudo cronometrado. Davi, fazer uma pergunta para você. Vira para cá, para esse lado. Olhe para a lente da verdade e me diga, você tá ou não tá ansioso para chegar o dia em que você vai ter o seu celular? Sim. E quando vai ser?
esse dia tão especial? Eu não sei. Em breve, né, Débora? Em breve. Você tinha falado pra gente... Vamos falar a verdade. A gente fez a entrevista no ano passado, solta aí o trechinho em que, inclusive, a Carla comentava. Só os 17 anos? E você disse que ele vai ter celular com que idade mesmo? 17. Aí essa hora que a gente para e faz o meme, porque, pelo amor de Deus, com 10 anos, às vezes com 5 anos, a criança já tá, mãe, eu quero um celular. Como que você vai conseguir isso? É uma luta dentro de casa ou não? É um Não. ponto pacífico já? Hoje ele já aceitou. Ele aceitou. No início nós tínhamos... Fala a verdade, ele É, aceitou mesmo? Ele aceitou e com o tempo nós introduzimos isso no coração dele. E agora eu quero saber, vai manter essa data só quando ele tiver 17 anos? Provavelmente vai adiantar um pouco. Opa, boa porque notícia pra ti, hein, Camila? Ele tá com 13. Ele tá com 13, completou 13. Porque nós estamos fazendo alguns testes, né? Ele consegue ver o meu, grupo de escola, ele vê o meu. Mas ele já começou o inglês. Quando ele completar 15 anos, ele vai para uma outra classe da nossa igreja, que é o J1, que já é de jovens. Ele vai ficar mais tempo na igreja. Então, provavelmente, aí pelos 15 anos, ele já vai... Até para ter. se comunicar, se já terminou a atividade, já pode Exatamente, buscar isso essa mesmo, questão, isso né? facilita muito. Mas a gente vai continuar mantendo o controle, ele sabe disso. E ele sabe, ele é consciente que isso é pro bem dele. Ele tem um compromisso com o que ele fez com o pai dele de aprender inglês, falar fluente até o final do ano. Então, assim, ele tá focado também em outras coisas. Ah, mas aí nessa questão, eu vou lembrar de um outro trecho também, que nós tivemos a entrevista do ano passado, em que ela falava assim, tudo que é extra só vem por merecimento. Vamos ouvir. Ele ama cinema. Cinema é bônus. A Sara ama sorvete. Sorvete é bônus. Então, Legal. esses bônus, se você dá sempre hambúrguer, sorvete, cinema, celular, ele nunca vai sonhar, ele nunca vai se esforçar, porque tudo é muito fácil, tudo é muito rápido. Ele pensou, ele quis, a mamãe deu. E aí a pergunta é, como é que você contabiliza esses merecimentos para saber se no fim das contas ele vai ganhar o hambúrguer, se ele vai poder ir para o cinema, ele vai ter o prêmio dele? Pela rotina. Quando ele cumpre as atividades dele, quando ele faz a meditação, quando ele estuda o teclado, quando Você ele marca revisa o onde inglês. isso? Não, quando ele não faz, eu tenho um quadro que eu vou colocando menos. Opa, vamos lá Menos. ver. Vamos. Tomara que não tenha nenhum menos, hein, Davi? Vamos lá pra você mostrar pra gente. Será que vai ter algum menos nessa tabela aqui? Olha aqui. Então, quer dizer, não cumpriu uma atividade, Não fez suco. olha, por causa de um suco. ele Porque o suco, ele é fundamental em casa, porque é com o suco que a gente tem nas refeições, é com o suco que o pai dele, que vai trabalhar, que vai trazer o sustento para dentro de casa, o pai dele tem que ter um café reforçado, então tem que ter o café, tem que ter o suco, a irmã dele leva suco para a escola com ele no lanche, então se o suco falta, muitas outras coisas sofrem a consequência pela falta dele. Então não é só sobre estudo, Não. é sobre responsabilidades como um todo. E aí tudo isso se transforma numa premiação que é por mês. Por mês, ele tem um valor também que ele recebe por mês de mesada. Esse valor ele é descontado da mesada. São menos R$2, menos R$5, dependendo da situação. Menina, que suco caro! Mas Davi, que suco caro! mas é porque como ele tá nessa fase de economizar, porque ele quer negociar o videogame dele na internet, juntar e comprar outro, ele tá juntando dinheiro. Então, assim, hoje, para o meu adolescente, o dinheiro, ele conta de fato. Então, dói muito quando perde R$2, R$5. Então, ele não vai esquecer mais. E tudo isso a Carla compilou num trabalho que a gente vai conhecer agora aqui na sala. Quer dizer, você vai fazendo esse experimento na prática com a sua família e vai ajudando outras famílias Sim. também. Isso foi assim que surgiu nas minhas redes sociais, eu comecei a compartilhar. Isso deu muito certo, porque muitas mães se identificaram e muitas mães gostaram, porque não basta, como a gente falou no começo, só apontar o problema. Nós precisamos de soluções, saídas. Vamos ver esse livro que você fez Esse daqui agora. já tá prontinho para você. Olha que lindo. Gente, até meu coração, que eu tive que fazer hoje pro meu filho para poder ouvir trabalhar.
Aí eu fiz o coração, né, pra se ele sentir saudade, vou rasgar pra ele dar sorte. Sim, sim, pode ir. E aí, me diz uma coisa, como é que as pessoas que estão nos assistindo agora vão ter acesso a esse teu material? Ele está disponível em PDF nas minhas redes sociais. Olha, que Vem com esses 3 bônus ainda. O plano de oração. É o plano de oração. Todas as leituras. Luana, esse plano de oração, ele funciona incrível aqui na nossa família, porque assim, cada dia, olha, por exemplo, dia 2, você vai orar com seu filho pelo temperamento dele para que ele seja transformado. Não é só orar. Aquela criança às vezes ficou agitada, ficou irritada naquele dia. Ou você ficou irritada, diz, filho, poxa, a mamãe ficou chateada, fui explosiva. Vamos orar hoje para Deus, ele nos ajudar a ter esse temperamento transformado? E aí, esse daqui é o teste de temperamentos, que é Stephanie, importante. isso é pra nós. Stephanie, nossa produtora, ela fala muito sobre isso. E ela diz assim, olha, a gente tem que saber quais os temperamentos dos nossos e dos nossos filhos, né? Exatamente, porque evita vou comparações. Ah, olha o seu irmão, ele fala é tão comunicativo, o seu irmão é tão solto, e você... Mas as crianças, elas têm diferença, né? E aí, no livro, a gente encontra todos os detalhes, as dicas, o processo de aprendizado. Gente, incrível. Carla, amei poder ver na prática. Quando eu entrevistei a Carla, há quase um ano, eu falei para ela, nossa, por que eu demorei tanto tempo para te conhecer? E eu assistindo aquela nossa entrevista para poder vir para essa entrevista de hoje, eu senti a mesma coisa e agora eu sinto de novo. Acho que você é um bálsamo para trazer muito ensinamento, muito conhecimento para as mães. Obrigada por compartilhar isso com a gente, por nos receber na sua casa para mostrar como é que funciona na prática. Não é só falatório, é realidade. Você consegue fazer isso acontecer. Obrigada e parabéns. Muito bom. Vou deixar aqui de novo o link para você assistir esse episódio completo lá da primeira temporada no YouTube, que tem muita coisa legal para você se inspirar e colocar em prática aí na sua família, na sua casa, no seu dia a dia. A gente veio fazer uma visita muito especial. Eu não sei se você lembra, no encerramento da segunda temporada nós fizemos uma campanha chamada Além de Mãe, Mulher. Não para resgatar a mulher que éramos antes da maternidade, porque eu acho que essa versão nunca mais volta, mas para promover uma transformação para uma nova versão. E a gente acompanhou a transformação de uma mulher incrível que emocionou a nossa produção com um vídeo que depois ela mesma disse que era um pedido de resgate. A gente hoje veio ver como é que tá a vida da Thalita. Nós viemos conhecer o Cauã, que já está com 10 meses. A gente veio entender um pouco mais o que mudou na rotina dessa família. Que bom que você pôde receber a gente, Thalita. Bem-vindos. Vamos sentar para entender o que mudou nessa rotina. E é claro que a gente tinha que vir conferir de perto como ficou essa família depois dessa revelação. Porque eu não vou dizer resgate, Thalita, porque aquela Thalita de antes do Cauã, acho que ela não volta mais, né? Definitivamente ficou para trás. Agora a gente tem uma terceira versão da Thalita. É uma outra pessoa. Agora vamos entender como é que foi chegar em casa. Porque, assim, você fez a transformação com a gente. Nós passamos 2 dias para vocês de casa entenderem. Foram 2 dias fazendo escolha de roupas e depois mudando o visual, maquiagem e tudo. Gravamos tudo, mas o Renan não estava lá. Conta pra gente como é que foi chegar em casa. Você assustou? Um pouco, mas foi um susto bom, foi uma surpresa boa. Não tinha falado para ninguém o que ia acontecer, só disse que ia gravar um programa. E aí ia fazer uma transformação, mas não disse o quê. Então para ele era, vai só fazer uma escova, alguma coisa do tipo. Roda aí pra gente ver como é que foi essa surpresa revelada. Uau, meu Deus, fizeram um mecha no teu cabelo? E aí? Show de bola. Faz 200 mil fotos. Ainda não é a minha cara. Isso. Madame Nova. E a gente colocou o Renan nessa conversa porque, assim, Renan, foi um resgate e uma transformação que você também tem muito a ver com isso, porque a Thalita falou o quanto você foi importante nessa decisão dela de enviar o vídeo. O que você percebia? Tá nervoso? Não fique, não. O que você percebia da Thalita quando ela começou a se descobrir mãe? Porque assim, a gente muda, mas às vezes as pessoas que estão à nossa volta não notam, né? O que mudou para você da tua companheira?
a dedicação exclusiva dela para o Cauã, em tudo. Então ela começou, se dedicava exclusivamente para ele e sofria para todo o resto. Ela achava que ela não estava sendo mulher em casa, que ela não estava sendo companheira, e eu falava, amor, calma, é só o tempo e tudo vai melhorar. E eu não sabia o que fazer também, porque para mim também é novo ser pai e tudo que a gente está passando, então eu queria ajudar, mas não sabia o que fazer para ajudar. Gente, mas olha, isso aqui que a gente está fazendo hoje, juntar a família toda para falar a respeito disso, eu acho que é um alerta para os pais que nos assistem e para as mulheres que estão nos acompanhando, porque assim, a gente sabe, né, Thalita, que nem todas as famílias têm essa condição de ter um pai presente e, mais do que presente, participativo nesse processo. Mas, gente, como isso faz a diferença, como isso é importante. Quer dizer, o fato de você, ainda que sem saber como fazer, estar ali, já te dá um suporte, né? Aí você gravou o vídeo para participar da nossa campanha Além de Mãe e Mulher, ainda achou que não merecia. Como é isso, mulher? Eu fiz assim, não tô fazendo nada, não tinha nada para fazer, imagine, muita coisa para fazer, mas disse, eu vou gravar, por que não? Assim, não sabia quem ia receber, não sabia como ia ser, mas na minha cabeça era um desabafo. Eu tô ali falando, não sei se alguém vai assistir, se vai gostar, mas eu tô botando para fora. Porque, como ele disse, ele não sabia o que fazer, nem eu, então, para mim, só de estar falando ali naquele momento já foi, assim, um alívio, um respiro. E aí, ele não soube que eu enviei, mas quando eu fui selecionada, eu contei para ele. Foi quando ele disse, amor, vai, aproveita. E eu achando que não, mas eu tenho apoio, você é presente, minha família é presente. Será que eu mereço tanto assim? Eu já tenho tanta ajuda. Eu fiquei muito feliz quando nós conseguimos concretizar esse quadro e fazer a tua transformação e ver a tua entrega para isso, porque também não é fácil a pessoa se permitir. Primeiro, entender que precisa de ajuda, que é o que você está falando desse processo. Sim. Que é muito interno, muito teu, e depois se permitir viver isso. De lá para cá, o que você acha que mudou na tua forma de encarar a Thalita? Não tô falando da mãe do Cauã, esse príncipe que tá dormindo, eu tô falando baixinho para não acordar. Mas o que mudou na Thalita, mulher? Eu acho que muito mais do que a transformação da aparência, foi uma transformação interior. De aceitar que eu preciso de ajuda e sempre que eu precisar, pedir, né? Não esperar que os outros vão oferecer, eu pedir. O máximo que eu vou ter é um não, mas graças a Deus eu sempre tenho um sim, né? A gente sempre ajusta de alguma forma, consegue resolver o problema. E principalmente a questão de me cuidar. Uma coisa que eu não fazia, que eu sempre dizia, se der eu faço, e nunca dava. Agora não, eu penso, vou tirar esse momento para me cuidar. Então, por exemplo, todo domingo eu digo, olha, agora eu vou fazer minhas unhas. Ninguém fala comigo, ninguém mexe comigo, eu estou ali no meu momento. Enquanto eu faço as unhas, eu estou refletindo, eu estou assim, respirando, estou me desconectando. Teve um dia que eu falei, que eu acordei assim, vou me cuidar. Fiz meu cabelo, me arrumei, falei, olha, tô arrumada, fiz as unhas, fiz o cabelo, e agora? Vamos sair pelo menos para ir ali no supermercado mostrar o cabelo. Me levou para jantar, então assim, foi uma transformação de dentro para fora. Acho que muito mais importante do que a aparência. Isso é incrível. Inclusive, vamos botar um trechinho da nossa conversa no dia da revelação, da transformação da Thalita, porque a gente conversou sobre isso, né? Que algumas pessoas ainda encaram fazer esse tipo de pagamento por uma unha, por um cabelo, como um gasto, quando na verdade é um investimento. Vamos ouvir. A gente gastar com unha, cabelo, não é na verdade gastar, é investir. É isso. Porque a gente tem que investir na gente, né? A autoestima, ela está muito associada à saúde mental. É um investimento na gente, na nossa autoestima. E aí, marido? Melhorou muita coisa depois da transformação? Sim, já achava ela linda, né? Não muda isso. Mas ela se sentir confiante, para mim, era importante. Então, isso já valeu qualquer mudança que ela tenha feito. Ai, gente, que lindo isso! É o que eu falo, que de repente mãe, ele não é só para mães, ele é para família, né? E eu fico muito feliz de ver esse teu relato, porque falta empatia muitas vezes. A gente romantiza a maternidade num tanto que falta empatia.
de entender que, além de mães, nós somos mulheres e temos todas essas demandas, temos todas essas necessidades, né? Agora, tá rolando Vale Night, tá rolando jantar, vem mais um por aí. Tem vontade, não tem vontade? Tá no plano ou não tá no plano? Vontade tem, mas assim, ainda tá no processo. Agora que eu voltei pro CrossFit, né, recente, agora que eu tô evoluindo, voltei na intensidade que eu fazia antes da gravidez. Vamos pensar, vamos planejar. Mas ele não respondeu ainda. A vontade tem. Olha, eu costumo dizer o seguinte, a gente já tá com 10 meses, o Cauã já tá acostumado a não dormir. Aí daqui a pouco você vai passar a dormir melhor. Para depois voltar a não dormir, não. Já faz logo no embalo, já faz no pacote. Como é que tu sempre fala pra mim? Como? Já sofre logo tudo de uma já vez? vai tudo de uma vez. Olha aí, entendeu? A gente está hoje aqui mostrando a realidade dentro de casa. Aí já contaram que ele não dorme a noite toda no berço, que já divide a cama. Então já aproveita. Inclusive, a Stephanie ficou muito interessada numa dica que está aqui atrás, a cadeirinha da introdução alimentar. Porque introdução alimentar é uma grande bagunça na vida da família. Então já passa logo tudo junto também, né? Você embalou a cadeira ali com plástico para não sujar e ainda tem a cachorra que ajuda a limpar. Tem, Sim. ajuda. Isso tudo ajuda. Foi uma dica de uma amiga minha que teve filho recente também. Ela envolveu ali a cadeira, eu falei, caramba, eu vou fazer isso em casa, que é para ajudar a proteger, né, do alimento e tal. E ajuda também muito mais fácil na hora de limpar, porque quando vai acumulando, você pega o plástico, embola e joga fora. E eu vi que você gosta muito de artes manuais, que no quarto do Cauã também tem muito do teu DNA, né? Sim. O que isso representa para ti? Eu acho que quando eu queria decorar, eu não encontrava coisas que exprimissem o que eu queria desejar para ele. Então, na hora eu resolvi fazer tudo manualmente para colocar ali o meu amor, o meu carinho e o que eu queria mostrar para ele, né? Tudo eu tento passar para ele, eu tentando fazer. Então, essa transformação vem disso também, né? De o que eu quero para o meu filho. Se eu quero que o meu filho seja confiante, eu tenho que mostrar a confiança. Então, foram muitas reflexões que eu precisava nesse momento. Que incrível. Era isso que a gente tinha de objetivo, Thalita. Fico muito feliz que, inclusive, quando a gente terminou a gravação, a Thalita disse assim, nossa, quando vocês pensaram nesse quadro, quem pensou entende o que a gente vive. Porque, às vezes, a gente vê os retratos. Acordou, meu amor! Bom dia! Oh, meu Deus, que coisa linda. Você tá na TV. A gente veio conhecer você, que só conhecia você de foto. Amor. Cadê o sorriso? Meu com a Deus, mamãe, que amor? coisa linda. Ainda Lá vem, Esse lado. tá acordando, tá despertando. Mas é muito interessante porque a gente queria justamente isso, mostrar que não adianta a gente fechar os olhos para nós, porque se nós educamos pelo exemplo, é importante que as mães também se sintam empoderadas de verdade, que elas se lembrem que são mulheres, guerreiras, batalhadoras, você continua trabalhando, você continua malhando, cuidando de você, muito mais preparada para cuidar da sua família. Que orgulho ter você fazendo parte da nossa história. Já tá sorrindo? Você já tá mostrando pra gente os seus dentes lindos? 10 meses de Cauã, transformando a vida da família. E a gente espera poder voltar aqui para mostrar a família aumentando também, né, Renan? Você avisa pra gente? Renan, obrigada por receber a gente aqui na sua casa, na sua família. Sucesso para vocês, Thalita. Amei contar a sua história, amei ser recebida. Olha o que a gente vai amar agora. Preparou até um lanche pra gente. Essa é a deixa para encerrar o programa de hoje. Um grande beijo. Aproveita para rever o episódio da Thalita também no YouTube. A gente vai deixar o QR Code para você ir acompanhando toda a transformação que a gente fez com a Thalita. E no próximo domingo a gente se encontra. Espero você e a sua família. Até lá!